Pai, esse colar é igual ao da mamãe, disse o filho do milionário, apontando para a garçonete. Quando o milionário perguntou quem havia dado aquele colar a ela, ficou chocado com a resposta. O carro preto parou bem em frente ao hotel mais chique do centro de Curitiba. Era o tipo de lugar que só gente com muito dinheiro entra com naturalidade, sem olhar para os lados. Lucas saiu do banco de trás ajeitando o terno que ele odiava usar, mas que o pai fazia questão. O pai dele, Augusto, desceu logo depois, falando ao telefone com aquela voz firme de quem tá sempre mandando em tudo. Lucas olhou em volta. A fachada do hotel era enorme, toda de vidro e mármore. Um cara de luva branca abriu a porta e deu bom dia. Lucas nem respondeu. Tava com sono, irritado por ter que ir naquele evento beneficente só para aparecer um pouco. Como o pai dizia, ele queria mesmo era estar em São Paulo, curtindo com os amigos, ou talvez dormindo o dia inteiro. Lá dentro, o ar-condicionado era forte demais. Gente bem vestida circulava pelos corredores do saguão. Mulheres com vestidos longos, homens de paletó caro e aquele cheiro típico de perfume importado que sufoca um pouco. Lucas seguiu o pai até a recepção. Enquanto o atendente buscava as chaves do quarto, ele ficou olhando para os lados, entediado. Foi aí que ele viu ela, uma mulher passando com uma bandeja cheia de taças. Garçonete. Ela usava uniforme preto e branco, cabelo preso num coque mal feito, com algumas mechas soltas na frente do rosto. Ela não era exatamente linda do tipo que aparece em revista, mas tinha algo que fazia a gente não conseguir parar de olhar. Talvez fosse o jeito como ela andava, concentrada, meio na dela. Ou talvez fosse o olhar sério, focado, que não combinava com alguém servindo bebida num evento de gente rica. Mas o que realmente prendeu a atenção de Lucas foi o que ela usava no pescoço. Um pingente, um coração dourado, pendurado num cordão simples, mas que brilhava com a luz do salão. Lucas gelou. Aquilo não fazia sentido. Era igualzinho ao colar da mãe dele. Idêntico. Não só o formato, mas também o jeito que ele se encaixava no peito dela, como se sempre tivesse pertencido ali. Ele piscou algumas vezes, achando que podia estar vendo coisa. Pai, ele falou, puxando o braço de Augusto que ainda discutia no telefone. Vem cá. Augusto reclamou, mas desligou. Lucas apontou discretamente para a garçonete, que agora estava organizando umas taças perto da entrada do salão principal. Olha o colar dela. Augusto olhou sem muito interesse no começo. Mas assim que bateu o olho no pingente, travou. É só um colar, tentou disfarçar. Não é, pai. É igual ao da mãe. Augusto não respondeu. Seu rosto mudou completamente. Os olhos que antes estavam irritados com a ligação, agora estavam presos naquele pequeno coração dourado, como se ele estivesse vendo um fantasma. A garçonete seguiu trabalhando sem notar os dois encarando ela. Passou de novo por eles, dessa vez mais perto. Lucas conseguiu ver melhor o rosto dela. Devia ter uns 30 anos, talvez um pouco menos. A pele morena, os olhos castanhos firmes, um leve cansaço no olhar. Mas o pingente parecia fora do lugar, como uma peça, rara em um ambiente comum. Pai, você acha que pode ser o mesmo? Lucas perguntou em voz baixa. Isso não é da sua conta, Lucas. Esquece isso, respondeu Augusto, seco, como se tivesse apertado um botão de emergência por dentro. Lucas não respondeu. Só ficou olhando o pai se afastar, indo direto pro elevador. A expressão dele era outra. Um homem acostumado a ter todas as respostas. Agora parecia perdido. E Lucas sabia que tinha alguma coisa errada ali. Ele se sentou num dos sofás do saguão e ficou ali por um tempo, com a cabeça cheia. As pessoas continuavam chegando, os funcionários correndo para organizar tudo, música ambiente tocando baixinho. Mas ele não conseguia prestar atenção em mais nada. Só conseguia pensar naquela mulher, naquele pingente. E em por que o pai ficou tão nervoso. Mais tarde, já no quarto do hotel, Lucas tentou puxar assunto de novo, mas Augusto se trancou no banheiro.
Disse que estava cansado. Lucas bufou. Ele conhecia o pai. Quando ele queria esconder alguma coisa, fazia exatamente isso. Se calava, desviava, fingia que era só um detalhe bobo. Mas Lucas não era mais criança. E alguma coisa ali gritava que aquilo era importante. Ele pegou o celular e mandou mensagem para um amigo que trabalhava com ele na empresa do pai. Consegue descobrir o nome de uma das garçonetes do evento beneficente aqui em Curitiba? A resposta foi rápida. Qual delas? Lucas pensou por um momento. Ele não sabia o nome, nem tinha ouvido a voz dela ainda. Mas aquilo não importava. Ele ia descobrir. Porque aquele colar não era só um acessório. Era uma memória. Era um pedaço da mãe dele que tinha morrido quando ele ainda era adolescente. E ele lembrava exatamente o dia em que ela deixou de usar aquele pingente. O dia em que ela sumiu por horas e voltou abatida, sem o colar, sem falar nada. Lucas sabia que não ia descansar até descobrir quem era aquela garçonete. E por que, depois de mais de 10 anos, o colar da mãe tinha reaparecido no pescoço de uma estranha. Lucas não dormiu direito naquela noite. Virava de um lado para o outro na cama do hotel, ouvindo o barulho da cidade vindo pela janela fechada. O ar-condicionado fazia um zumbido constante que normalmente ajudaria ele a relaxar, mas não naquela noite. A imagem do pingente não saía da cabeça dele. Quando amanheceu, ele já estava de pé, tomando banho com pressa e vestindo qualquer roupa social que encontrou. Queria estar no saguão antes do café da manhã começar, e queria ver aquela mulher de novo. Mais do que isso, precisava entender por que aquele colar estava ali, pendurado no pescoço dela. No restaurante do hotel, os funcionários ainda estavam ajeitando as mesas. A movimentação era calma, todo mundo ainda meio sonolento. Lucas se sentou num canto e pediu um café forte. Fingiu mexer no celular, mas os olhos procuravam alguém. E ela apareceu. Marina entrou com a bandeja na mão, concentrada, andando firme, como quem já sabe o que tem que fazer sem ninguém mandar. Ela passou direto por ele, mas Lucas viu de novo o colar. Era aquele mesmo pingente dourado em forma de coração. Um brilho discreto, mas que chamava a atenção como se tivesse um segredo preso ali dentro. Dessa vez, ele não hesitou, levantou da mesa e seguiu até o pai, que já estava tomando café num salão mais reservado, onde os organizadores do evento estavam reunidos. Augusto estava com uma xícara na mão e uma expressão de quem não queria ser interrompido. Quando viu o filho se aproximando, soltou um suspiro impaciente. Pai, a gente precisa conversar. Agora. Lucas, não é hora para isso. Vai começar uma reunião aqui. É sobre o colar. Aquele colar, Augusto fechou os olhos por um segundo, como se estivesse tentando se preparar. Ele fez um gesto com a mão, mandando os outros esperarem, e levantou da mesa devagar. Que colar, Lucas? O da garçonete. Eu vi de novo. É igual ao da mãe. Você viu isso ontem e não quer admitir. Agora eu quero saber a verdade. Augusto ficou parado, olhando fixamente para o filho. Depois, como se não tivesse saída, saiu andando pelo corredor do hotel. Lucas foi atrás. Eles entraram numa sala de reuniões vazia, com luz fria e uma mesa de vidro no meio. Augusto ficou em pé, de costas para ele. Silêncio. Um silêncio pesado. É o mesmo colar, né? Lucas insistiu, mais baixo dessa vez. O pai respirou fundo. Quando virou, seus olhos estavam diferentes. Mais baixos, quase cansados. Não, não é o mesmo colar. Lucas ficou esperando mais. Mas era só isso? Aquela resposta seca, sem nenhuma explicação? Então por que você ficou daquele jeito ontem? Por que saiu correndo? Por que tá tão nervoso? Augusto andou até a janela. Cruzou os braços. A mão tremia um pouco. Lucas percebeu. Esse colar era único. A mãe usava todo dia. Você mesmo deu para ela. E um dia, ele sumiu. E agora aparece no pescoço de uma mulher que a gente nunca viu na vida? Você quer que eu acredite que é coincidência?
Augusto fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse lutando contra alguma coisa por dentro. Quando abriu a boca para falar, a porta da sala se abriu. Era Helena. Ela entrou como quem já sabia da conversa. Elegante, com o cabelo preso e salto alto batendo no piso de porcelanato. Helena era aquela mulher que não se abaixa para ninguém. Fria, direta. Sempre pronta para resolver qualquer problema que envolvesse imagem pública. "Está tudo bem aqui?" ela perguntou, olhando direto para Augusto. Ele demorou para responder. "Pode deixar a gente sozinho, Helena." Ela hesitou. Olhou para Lucas, depois de volta para o pai. Não gostou da situação, mas saiu. Quando a porta se fechou, Augusto se sentou. Pela primeira vez desde que chegaram em Curitiba, ele parecia menor, como se tivesse cansado de carregar alguma coisa. "Lucas, deixa isso pra lá", ele disse quase num sussurro. "Você não entende o que esse colar significa." "Então me faz entender", Lucas respondeu. O pai passou as mãos no rosto. Quando sua mãe estava doente, ela pediu coisas difíceis, coisas que eu não soube lidar. Ela fez promessas que nem me contou. Esse colar pode ter sido parte disso. Eu não sei. Lucas arregalou os olhos. "Você tá me dizendo que ela deu esse colar pra alguém antes de morrer?" Augusto ficou em silêncio de novo. Lucas sentou na cadeira, sentindo o peso do que o pai tinha acabado de dizer. Algo começou a se encaixar. Aquele dia em que a mãe saiu e voltou diferente. Ela tinha ido entregar o colar. Mas pra quem? E por quê? Aquela garçonete? Quem é ela? Lucas perguntou. O pai olhou pra ele com um tipo de medo que ele nunca tinha visto no rosto dele. Um medo real, que não vinha de negócios ou escândalos na imprensa. Vinha de dentro. "Eu não sei quem ela é, mas acho que sua mãe sabia." Lucas levantou devagar. Saiu da sala com o coração acelerado. Naquele dia, ele ficou observando Marina de longe. Ela servia mesas como se nada tivesse acontecendo, sem saber que estava no centro de algo muito maior do que ela podia imaginar. Lucas tentava juntar as peças, mas ainda faltava informação demais. Enquanto isso, Helena voltou a entrar na sala. Ela fechou a porta e cruzou os braços. "Você não pode deixar isso vazar, Augusto. Nem pro Lucas, nem pra ninguém." Augusto levantou os olhos, cansado. "Talvez seja tarde demais." Helena se aproximou. "Você não entende. Se essa história sair, vai destruir tudo. A imagem da sua família, os negócios, o seu nome. Acha que seus sócios vão aceitar isso?" Augusto ficou em silêncio. Helena continuou. "Eu posso resolver. Me deixa cuidar disso." Ele a olhou com desconfiança. "Como?" "Deixa comigo." E saiu da sala com um leve sorriso no canto da boca. Lucas, do lado de fora, observava Marina recolher copos de uma mesa vazia e não fazia ideia de que aquilo era só o começo. O dia seguinte começou esquisito. A manhã estava clara. O sol batia forte nas janelas do hotel, mas dentro do quarto de Augusto o clima era outro. Quase nenhum barulho, só o som da TV ligada num noticiário qualquer e o barulho baixo da colher dele mexendo o café. Ele não tocou na torrada. Lucas sentou à mesa, de frente para o pai. Tentava puxar assunto sobre o evento da noite, os empresários que estariam presentes, o discurso que Augusto teria que fazer. Mas nada colava. O pai só respondia com "aham, talvez, depois vejo isso." Tudo com aquele tom automático de quem nem tá ouvindo direito. Lucas se irritou. "Pai, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Desde ontem você tá esquisito. Não come, não fala direito. Não consegue nem manter contato visual." Augusto largou a colher dentro da xícara e olhou para o filho, mas não respondeu. Ele parecia estar em outro lugar, como se tivesse voltado no tempo. O olhar perdido, os ombros tensos, a mão coçando a parte de baixo do queixo do jeito que sempre fazia quando estava com a cabeça cheia. Lucas conhecia aquele gesto. Era sinal de que alguma coisa estava entalada. Quando Augusto tinha algo entalado, ninguém tirava, nem com pinça. O clima no quarto ficou pesado. Lucas tentou mudar de assunto,
falar de outra coisa, mas tudo soava forçado. Era como conversar com uma estátua. Depois de um tempo, ele desistiu e saiu. Bateu a porta com um pouco mais de força do que devia. Augusto ficou ali, sozinho, parado por alguns segundos. Então se levantou, foi até a janela e ficou olhando para a rua lá embaixo. A cidade se mexia rápido, os carros passando, gente correndo atrasada, buzinas, sirenes. Lá fora tudo seguia normal, mas dentro dele nada estava normal. Pegou o celular, rolou a lista de contatos até parar em um nome que não via há anos. Ficou com o dedo parado ali. O nome da dona Célia, a antiga empregada da família. Ele pensou em ligar, em perguntar se ela tinha dito alguma coisa, se tinha se arrependido de obedecer o último pedido da esposa dele antes de morrer. Mas não ligou. Desligou o celular e jogou no sofá. Andou pelo quarto como um animal preso, como se cada parede tivesse apertando mais. Passou a mão na cabeça. Sentou. Levantou. Andou de novo. E no meio desse caos interno, lembrou de uma imagem antiga. A mulher dele, deitada na cama do hospital, segurando com força aquele colar, pedindo que ele não se metesse, que confiasse nela. Ele confiou. Mas agora aquela confiança parecia ter voltado para assombrar ele. Mais tarde, durante os preparativos para o segundo dia do evento, ele tentou agir normalmente. Colocou o terno, ajeitou o cabelo, sorriu para algumas pessoas no saguão. Mas quem olhava de perto via. Augusto não era o mesmo, nem de longe. A expressão estava dura demais, o olhar vago, como se ele estivesse apenas cumprindo um papel. Helena percebeu isso assim que chegou. Que cara é essa, Augusto? Ela falou, puxando ele discretamente para o canto. Você vai ter que discursar hoje. Ninguém vai engolir essa sua cara de enterro. Ele olhou para ela com os olhos fundos. Eu não sei se consigo subir naquele palco. Helena riu, mas sem humor. Você não tem escolha. Tá cheio de investidores aqui, gente que confia em você. Você não vai jogar tudo fora por causa de um colar. Augusto abaixou a cabeça. Helena se aproximou mais. Eu conheço você, sei que tem coisa aí dentro te incomodando, mas vamos resolver isso do nosso jeito. Se você quebrar agora, Lucas, vai atrás. E quando ele vai atrás, você sabe que ele encontra. Augusto ficou em silêncio. Helena apertou o braço dele. Você quer mesmo que ele descubra? Ele soltou o braço devagar e se afastou. Eu já nem sei mais o que é pior. Esconder ou contar. Helena o seguiu com o olhar, mas não disse mais nada. Sabia que empurrar demais agora podia causar o efeito contrário. Enquanto isso, Lucas andava pelos corredores do hotel, tentando achar Marina. Ela estava sempre em movimento. Ora limpando taças, ora ajeitando mesas, ora com a cara enfiada na lista de tarefas da equipe. Ele tentava encontrar uma brecha para conversar, mas ela escapava sem perceber. Mas mesmo de longe, ele reparava nela. Marina não sorria, nem quando alguém agradecia, nem quando elogiavam o serviço. Fazia o trabalho direito, com atenção, mas sem se deixar levar. Parecia viver num mundo só dela, cercada por obrigações, mas protegida por uma certa distância emocional, como se já tivesse aprendido a não esperar muito dos outros. O que Lucas não sabia era que Marina também andava com a cabeça cheia. Naquela manhã, ela tinha acordado estranha. Teve um sonho. No sonho, uma mulher a abraçava e dizia que tudo ia se resolver, que ela não estava sozinha, que o coração dourado levava respostas. Acordou com a mão no pescoço, segurando o pingente. Um hábito que ela sempre teve, sem saber explicar por quê. O colar tinha sido dado para ela por uma senhora, há mais de 10 anos. Uma mulher que apareceu do nada no bar em que Marina trabalhava, como atendente, entregou o pingente dentro de uma caixinha. Disse que era um presente especial e foi embora sem explicar nada. Marina tentou perguntar, mas a mulher desapareceu. Desde então, ela nunca tirou o colar. Não por vaidade, mas por sensação.
Algo nela dizia que aquele pingente era importante, como se fizesse parte dela. E agora, aquele garoto rico ficava encarando o colar como se fosse dele. Marina não gostava de ser observada, ainda mais por alguém que claramente vinha de um mundo diferente do dela. Mas o olhar de Lucas não era de julgamento. Era outra coisa, algo misturado entre choque e curiosidade. Naquela noite, durante o jantar beneficente, Augusto subiu ao palco. A luz forte batia na cara dele. Os convidados esperavam, copos erguidos, celulares apontados. O mestre de cerimônias o anunciou com empolgação. Mas quando Augusto pegou o microfone, o silêncio no salão foi total. Ele olhou para a plateia e viu o filho. E por um segundo seus olhos cruzaram com os de Marina, que passava com uma bandeja de taças. Augusto gaguejou. "Boa noite a todos." A voz falhou. Ele pigarreou, tentou sorrir. O suor escorreu da testa. Gostaria de agradecer." Helena, lá do fundo, arregalou os olhos. Lucas se levantou um pouco, como se sentisse que algo ia acontecer. Mas Augusto respirou fundo. Forçou o discurso. Leu as anotações que Helena tinha preparado e conseguiu terminar sem escândalo. Foi aplaudido, mas dentro dele, a tensão só aumentava. Ele sabia que o tempo de esconder estava acabando. E que o colar não era o problema. O problema era tudo que vinha com ele. No dia seguinte, Lucas acordou com um único pensamento martelando na cabeça. Ele precisava descobrir quem era Marina. Não dava mais para fingir que aquilo era só coincidência. Não era. O colar não saía da cabeça dele. A reação do pai também não. E o jeito como Marina parecia carregar aquele pingente como se fosse parte do corpo dela. Aquilo tudo mexia com ele de um jeito que nem sabia explicar direito. Depois de um café tomado às pressas, Lucas foi direto para a recepção do hotel. O funcionário, educado demais, parecia treinado para não entregar nenhuma informação. Mas Lucas insistiu. "Preciso falar com alguém da equipe de serviço. Garçonetes, camareiras, tanto faz. Só um minuto. O senhor está precisando de alguma coisa no quarto?" "Não, eu só queria saber o nome de uma funcionária. Ela estava no jantar ontem. Infelizmente, por motivos de segurança, não podemos fornecer nomes dos funcionários." Lucas revirou os olhos, mas agradeceu. Saiu dali já pensando em outro plano. Ele não ia conseguir nada perguntando daquele jeito. Precisava ir por outro caminho. Na área dos bastidores do hotel, onde poucos convidados passavam, havia uma pequena saída lateral por onde os funcionários iam e vinham o tempo todo. Era por ali que Marina entrava e saía. Lucas ficou um tempo, observando o fluxo, encostado num pilar, disfarçando com o celular na mão. Até que viu uma das garçonetes que também tinha trabalhado na noite anterior. Ele respirou fundo e foi até ela. "Oi, desculpa te incomodar, é rápido. Você conhece aquela moça que estava servindo ontem? Morena, cabelo preso, mais séria. Acho que o nome dela é Marina." A garçonete olhou com desconfiança. Meio desconfiada, mas respondeu. "Conheço, sim. Marina trabalha com a gente há uns meses." "Você sabe de onde ela é?" "Por quê?" "Curiosidade. Achei que já tivesse visto ela em outro lugar." A garçonete fez uma cara meio de "aham, sei", mas respondeu. "Ela é daqui de Curitiba mesmo. Mora num bairro afastado, mas na periferia. Não fala muito da vida. Trabalha em 2 turnos e só Lucas agradeceu. Mas antes que pudesse perguntar mais, a chefe da equipe apareceu e puxou a moça de volta para o serviço. Ele ficou ali parado, pensando no que fazer agora. Decidiu sair do hotel por uns minutos. Pegou um táxi e ligou para alguém que não falava há tempos. "Fala, Léo. Preciso da tua ajuda." Léo era amigo de infância, filho de um dos seguranças antigos da empresa da família. Trabalhava com tecnologia agora, prestando serviço para empresas de eventos. "Cara, você ainda tem acesso à lista de funcionários do evento beneficente aqui em Curitiba?" "Talvez. Você tá aí?" "Tô. Me faz esse favor. Tenta achar o nome completo de uma garçonete chamada Marina."
Não sei o sobrenome. Só sei que ela trabalha no evento e deve ter uns 30 anos. Léo riu. Tá apaixonado, é? Só descobre isso pra mim. Léo desligou dizendo que ia tentar. Lucas voltou pro hotel mais calmo, mas ainda inquieto. A cabeça dele não parava. Ele começou a lembrar de detalhes do passado. A mãe, o colar, o último ano dela doente. Teve um dia específico que agora parecia fazer mais sentido. Um dia em que ela chegou em casa estranha, trancada no quarto, por horas, e não queria falar com ninguém. E foi exatamente nesse dia que o colar sumiu. Ninguém comentou sobre isso, mas ele percebeu. E se naquele dia ela tivesse entregue o colar para alguém? E se esse alguém fosse Marina? Lucas andava pelo saguão sem rumo, olhando as pessoas, observando cada detalhe. No canto, viu Helena conversando com um dos organizadores do evento. Ela sempre estava atenta demais, sempre escutando conversas alheias, sempre aparecendo nos lugares certos na hora certa. Lucas não gostava dela. Sentia que tinha algo de falso naquele sorriso controlado. O celular vibrou. Era Léo. Achei. Marina da Silva Reis. Trabalha pela agência de serviços aqui de Curitiba. Endereço dela tá aqui, mas não posso te mandar por mensagem. Quer que eu te fale? Lucas anotou tudo na hora. Agradeceu, desligou e foi direto para a portaria. Motorista, preciso ir a um endereço agora. O carro seguiu por ruas que Lucas nunca tinha pisado. Longe do centro, longe do glamour do hotel. As casas eram simples, os muros baixos, muita gente na rua, padaria de bairro, criança jogando bola na calçada. O carro parou em frente a uma casa azul clara, pequena, com uma hortinha na frente. Lucas hesitou. Desceu devagar. Foi até o portão. Tocou a campainha. Nada. Esperou. Tocou de novo. Uma vizinha apareceu do outro lado da rua. Ela não tá não. Saiu cedo pro serviço. Você sabe se ela mora sozinha? A vizinha olhou ele de cima a baixo, desconfiada. Quem quer saber? Sou amigo dela. Só queria entregar uma coisa. Sozinha ela mora assim. Vive nessa correria. Quase não para em casa. Lucas agradeceu e voltou pro carro. O que mais chamou a atenção nele nem foi a simplicidade da casa. Foi o ar de solidão no lugar. Um silêncio no quintal. Um portão trancado com cadeado velho. Como se aquela casa guardasse histórias demais para contar. De volta ao hotel, ele foi direto pro quarto. Jogou as chaves na mesa, tirou o paletó e se jogou na cama. Pegou o celular e ficou encarando o número de Dona Célia. Pensou em ligar. Algo nele dizia que ela sabia mais do que contou até hoje. Mas antes que tomasse coragem, alguém bateu na porta. Ele levantou, achando que era algum funcionário. Mas não era. Era Helena. Podemos conversar? Lucas cruzou os braços. Sobre o quê? Sobre essa sua investigação. Você não devia se meter nisso. E por que não? É só um colar, não é? Helena deu um sorriso tenso. Você sabe que não é só isso. Lucas a encarou. O que você tá escondendo, Helena? Eu? Nada. Mas às vezes, quanto mais a gente cava, mais difícil fica sair do buraco. Só pensa nisso. Ela virou as costas e foi embora, deixando Lucas com a cabeça a mil. O que ela sabia? E o que o pai estava tentando proteger? Ele olhou para o celular de novo e finalmente ligou para Dona Célia. Alô? Célia? É o Lucas. Eu preciso muito te perguntar uma coisa. A ligação demorou para ser atendida. Lucas já estava quase desligando, quando a voz de Dona Célia surgiu do outro lado da linha. Uma voz rouca, meio arrastada, com aquele jeito de quem já viveu muita coisa e não se impressiona fácil. Alô? Célia, sou eu, o Lucas, filho da Dona Lígia e do Augusto. Lembra de mim? Lembro sim, menino. Que surpresa é essa? Eu sei que é do nada, mas eu preciso te perguntar uma coisa. É importante. Tem a ver com a minha mãe. Silêncio. Tô ouvindo. Lucas engoliu em seco. A boca secou. Sentou na beira da cama,
o celular colado na orelha. Você lembra daquele colar que ela usava? Um pingente de coração dourado? Ela nunca tirava, lembra? Lembro. Um dia ele sumiu. E ela nunca mais falou sobre isso. Só que agora, eu vi esse colar de novo. No pescoço de uma mulher que eu nunca vi na vida. Dona Célia demorou para responder. Lucas ouviu o barulho da cadeira rangendo como se ela estivesse se ajeitando. Você tá falando de uma moça, morena, cabelo preso, uns 30 anos? Isso, Marina. Você conhece ela? Outro silêncio, mais pesado dessa vez. Eu não conheço, mas eu entreguei esse colar para ela. Lucas se levantou da cama num pulo. Como assim? Você o quê? Tua mãe me pediu. Uns meses antes de partir. Ela me chamou no quarto. Estava fraca, mas muito certa do que queria. Me deu uma caixinha pequena. Dentro tinha o colar. Lucas passou a mão no rosto sem acreditar. Ela falou alguma coisa. Por que você entregaria isso para uma desconhecida? Não era uma desconhecida para ela. Sua mãe me olhou nos olhos e disse: Célia, isso aqui é para uma moça chamada Marina. Quando ela estiver pronta, ela vai entender. E foi só isso. E você foi atrás? Fui. Esperei ela me passar um endereço. Mas ela não tinha. Só tinha um papel amassado, com o nome do bar em que a tal Marina trabalhava. Era num bairro longe, quase na divisa da cidade. Eu fui lá. Entrei. A menina estava atendendo. Cabelinho preso, toda corrida. Eu nem sabia direito como agir. Mas fui. E o que você disse pra ela? Nada demais. Disse que era um presente de uma mulher que queria que ela ficasse com aquilo. Não falei nome. Não disse de onde vinha. Ela ficou olhando pra mim, meio sem entender. Mas aceitou. Abriu a caixinha, ali mesmo. O olho dela encheu d'água. Mas não perguntou mais nada. E eu fui embora. Lucas ficou em silêncio, sentindo o peso daquelas palavras. Era tudo o que ele tinha imaginado, e ao mesmo tempo, nada que ele esperava. Por que minha mãe faria isso, Célia? Por que esconder de mim do meu pai? Lucas. Tua mãe era uma mulher cheia de dores guardadas. Coisas que nem eu, que estava lá o tempo todo, sabia direito. Mas uma coisa eu te digo. Esse pedido dela foi com amor. Não foi para ferir ninguém. Foi para proteger. Lucas encostou a cabeça na parede, o coração batendo forte. Você não tem ideia de quem é essa Marina? Não. Só sei que quando sua mãe falou aquele nome, os olhos dela se encheram de lágrima. Mas não era tristeza. Era outra coisa. Era saudade, talvez. Saudade? É. E um arrependimento calmo, se é que você me entende. Como se ela tivesse demorado demais para fazer aquilo, mas soubesse que ainda dava tempo. Lucas mordeu o lábio, tentando conter a mistura de sentimentos que subia no peito. A imagem da mãe, frágil na cama, pedindo aquilo com tanto cuidado. E agora, Marina, com aquele mesmo colar no pescoço, andando pra lá e pra cá sem nem imaginar de onde ele veio. E o meu pai? Ele sabia disso? Célia respirou fundo do outro lado da linha. Eu nunca contei. Mas pela reação dele na época, acho que sabia. Ou pelo menos desconfiava. Lucas agradeceu. Prometeu visitar ela em breve. E desligou. Ficou ali no quarto, parado, olhando pro nada. Tinha descoberto algo importante, mas ao mesmo tempo era como estar no meio de um quebra-cabeça com várias peças faltando. Ele pegou o celular de novo. Abriu a foto que tinha tirado escondido de Marina de longe durante o jantar. Ampliou o rosto dela. Tinha algo ali que agora parecia familiar. Um traço no olhar, talvez no queixo. Difícil explicar, mas era como olhar para uma memória antiga. No fundo, ele já sabia. Não sabia como, nem quando, nem porquê. Mas alguma coisa dizia que aquela mulher era muito mais do que uma desconhecida. E a cada segundo, ele ficava mais certo de que o colar era só o começo. A chuva caía fina naquela tarde.
O céu estava cinza. O vento gelado passava pelas janelas mal vedadas do quarto. Dentro da casa, o silêncio só era quebrado pelo barulho do respirador portátil no canto do cômodo. Lígia, a mãe de Lucas, estava deitada, coberta até a cintura, a cabeça virada para o lado, os olhos fixos num ponto qualquer da parede. Célia entrou devagar, carregando uma bandeja com chá, um potinho de remédio e um cobertor limpo. Ela já sabia que a patroa não ia tomar quase nada daquilo, mas era o que podia fazer. Trouxe seu chá, dona Lígia. Lígia não respondeu de cara, só virou os olhos na direção da empregada e fez um gesto fraco com a mão. Pode deixar aí. Célia colocou tudo na mesinha ao lado da cama. Ia sair, mas a voz baixa da patroa a chamou. Espera. Ela se virou. Me ajuda aqui. Preciso pegar uma coisa. Lígia apontou com dificuldade para o criado mudo. Célia abriu a primeira gaveta e encontrou uma caixinha pequena de madeira, daquelas de guardar bijuteria. Era leve. Cabia na palma da mão. É isso? Lígia confirmou com a cabeça. Senta aqui. Célia puxou a cadeira e sentou ao lado dela. Você confia em mim, Célia? A pergunta pegou de surpresa. Não era comum Dona Lígia falar daquele jeito. Sempre foi educada, firme, mas raramente falava com tanta emoção. Claro que confio, dona. A senhora sabe disso. Então quero que você me prometa uma coisa. Mas é pra valer. Não pode voltar atrás. Não pode contar pra ninguém. Nem pro Augusto, nem pro Lucas. Ninguém. Célia ficou sem saber o que responder. O rosto da patroa estava sério, os olhos brilhando como se ela estivesse prestes a chorar, mas tentando segurar. Promete? Prometo. Lígia respirou fundo. Parecia estar lutando contra a própria voz. Dentro dessa caixa tem um colar. Ele é meu, você sabe. Eu usava ele todos os dias. Era presente do Augusto, mas não é só por isso que ele é importante. Ele representa outra coisa. Uma parte de mim que eu não consegui cuidar direito. Célia olhou para a caixinha, depois de volta para Lígia. Tem uma menina. O nome dela é Marina. Eu não conheço ela pessoalmente. Nunca vi, mas sei quem ela é e sei o que ela representa. Eu precisava ter feito mais. Ter falado com ela, ter contado. Mas agora não tenho mais tempo. Célia ficou em silêncio, ouvindo. Esse colar é pra ela. Quero que você vá até um lugar que anotei num papel. É um bar, onde ela trabalha. Você vai chegar lá, chamar ela pelo nome e entregar essa caixinha. Diz que é de uma mulher que quis muito que ela tivesse isso. Nada mais. Não conte quem sou eu. Não diga de onde veio. A senhora tem certeza? Tenho. Esse é o meu último pedido, Célia. Um só. Célia pegou a caixinha com cuidado. O peso dela agora parecia maior do que antes. E se ela não entender, ela vai entender. Talvez não agora. Mas um dia, as duas ficaram em silêncio por um tempo. A chuva continuava fina, batendo fraca no vidro da janela. Dias depois, Lígia piorou. Passava o tempo quase todo dormindo, os remédios deixando ela mole, sem reação. Célia cuidava dela o dia inteiro, mas aquele pedido ficava martelando. A caixinha estava guardada na bolsa, esperando o momento certo. Num sábado à tarde, ela criou coragem. Pegou o endereço no bilhete e foi até o tal bar. Era um lugar simples, de esquina, com uma faixa vermelha desbotada e umas mesinhas de plástico na calçada. Do tipo que serve PF na hora do almoço e vira ponto de cerveja à noite. Entrou e olhou ao redor. Tinha umas 3 pessoas no balcão e 2 garçonetes limpando mesas. Uma delas era Marina, não tinha dúvida. Célia soube na hora que era ela. Marina estava de uniforme, cabelo preso, cara de cansada. Mas tinha um ar diferente, um tipo de presença difícil de explicar. Célia respirou fundo, caminhou até ela e chamou pelo nome. Marina? Ela se virou. Sou eu, pois não? Eu tenho um presente para você, de uma mulher que pediu muito que isso chegasse até você. Marina.
Franziu a testa, surpresa. Que mulher! Ela não quis que eu dissesse. Só pediu que você recebesse isso com carinho. Célia tirou a caixinha da bolsa e estendeu. Marina pegou devagar. Olhou para Célia como se esperasse alguma explicação, mas a mulher apenas sorriu, segurando a emoção. Pode abrir. Marina abriu. Quando viu o pingente, ficou muda. O coração dourado brilhava na luz fraca do bar. Os olhos dela se encheram d'água, como se algo dentro dela tivesse sido tocado, mas não disse nada, nem perguntou mais. Ele é seu agora. Célia virou as costas e foi embora. No caminho de volta, andou com o peito apertado, sem saber se tinha feito certo, mas uma parte dela sentia que sim. E nos dias que seguiram, mesmo com a dor da perda de Lígia, ela guardou aquele momento como uma das poucas coisas que fez com o coração completamente em paz. Marina acordou com dor nas costas. A cama dela era velha, o colchão afundava no meio, e ela sempre acordava virando de lado para alongar o corpo. O relógio marcava 6h40. Ainda estava escuro lá fora, e o despertador nem tinha tocado. Mas dormir mais era impossível. Naquela noite, sonhou de novo com a mulher do colar. Não era a mesma imagem toda vez. Às vezes era só uma voz, às vezes só um cheiro. Mas naquele sonho em especial, a mulher aparecia sentada numa cadeira de hospital, muito magra, com os olhos fundos e um sorriso triste. Estendia a mão para ela e dizia baixinho: "Agora é seu." Marina abriu os olhos com o coração acelerado. Sentou na cama, ficou olhando o chão por uns segundos e depois fez o que fazia todas as manhãs. Levou a mão até o pescoço. O pingente estava ali. Sempre estava. Tinha virado parte dela. Só tirava para tomar banho. E mesmo assim, às vezes esquecia de tirar. Ela nunca contou para ninguém de onde aquele colar veio, nem para Vanessa, sua melhor amiga, com quem dividia confidências desde a adolescência, nem para nenhum ex-namorado. Verdade, ela nem sabia como explicar. Tinha recebido o colar de uma senhora desconhecida, dentro de uma caixinha, sem bilhete, sem assinatura. Só com aquela frase estranha: "É de uma mulher que quis muito que você tivesse isso." No começo, achou que era engano. Quase devolveu, mas algo nela travou. Pegou o colar, agradeceu e guardou. Só colocou no pescoço no dia seguinte. E desde então, nunca mais tirou. Como se ele tivesse vida própria. Como se desse força. Como se ela tivesse, finalmente, algo que era só dela. Mas agora aquele rapaz estranho do evento não parava de encarar o pingente. Lucas Marina tinha notado. Ele não era discreto. Toda vez que ela passava, ele seguia com os olhos. Mas não com aquele olhar comum de homem querendo dar em cima. Era um olhar diferente. De confusão, de lembrança. Como se ele reconhecesse alguma coisa que ela mesma não entendia. E isso deixava Marina nervosa. Naquela manhã, ela pegou o ônibus até o centro, como sempre. Mas o pensamento não saía do colar, do garoto, e da sensação estranha que tinha sentido quando os olhos dos dois se cruzaram na noite anterior. Tinha algo ali que não era normal. Um arrepio por dentro. Uma inquietação. No intervalo do turno, sentada num banquinho dos fundos do hotel, ela mandou mensagem para Vanessa. "Preciso falar contigo. Hoje. Pode ser?" A resposta veio rápido. "Claro. Passo aí no fim do expediente." À noite, as duas se encontraram no trailer de lanche do outro lado da rua. Marina pediu o de sempre: X salada e uma coca. Vanessa chegou animada, falando da nova colega de trabalho e dos dramas do emprego, mas parou quando viu o jeito da amiga. "Tá acontecendo alguma coisa, né?" Marina olhou para ela. Queria dizer, mas não sabia por onde começar. "Lembra daquele colar que eu uso?" "O colar? Aham. Você nunca tira. Parece até que é soldado no seu pescoço." "Por quê?" "Ontem teve um cara no evento. Ficou me olhando o tempo todo. Mas não como se estivesse dando em cima. Era diferente. Parecia que ele conhecia o colar, ou reconhecia. Sei lá.
Vanessa mordeu um pedaço do lanche, mastigou devagar. E você acha que ele sabe de onde veio? Não sei, mas a reação dele me deu calafrio. E o pai dele também viu. Os dois ficaram tensos, como se tivessem visto um fantasma. Vanessa limpou a boca com o guardanapo. Você lembra daquela senhora que te deu esse colar? Lembro. Lembro do rosto dela. Não sei o nome. Nem de onde veio. Ela só apareceu no bar, me entregou a caixinha e disse que uma mulher queria que eu ficasse com aquilo. E você nunca mais viu? Nunca. As duas ficaram em silêncio por um tempo. Marina mexia no canudo dentro do copo de plástico, o gelo batendo nas laterais. Então falou. Eu acho que tem coisa aí, Van. Acho que esse colar não chegou até mim por acaso. Vanessa respirou fundo. Você quer ir atrás? Quero. Mas não sei como. E esse cara, o tal Lucas, já falou com você? Ainda não. Só me observa. E o pai dele, um senhor de cabelo grisalho, também ficou estranho. Até saiu do salão de repente quando viu o colar. Vanessa fez aquela cara de isso tá estranho demais. Talvez eles saibam de onde veio. É o que eu tô pensando. Mas eu não posso simplesmente ir lá e perguntar. Oi, por acaso esse colar era da sua mãe? Parece loucura. Vanessa sorriu de leve. Loucura seria não investigar. Você sempre foi de sentir as coisas antes dos outros. Se tem alguma coisa errada, você vai descobrir. Marina sorriu, meio sem jeito. Mas por dentro, o coração apertava. Naquela noite, em casa, depois do banho, ela secou o cabelo, vestiu a camiseta larga de sempre, sentou na cama e ficou olhando o pingente por alguns segundos. Abriu a caixinha onde ele veio, ainda guardava, e viu que no fundo dela tinha uma marca, quase apagada, como se fosse a ponta de uma letra. Nunca tinha reparado. Pegou uma lupa velha e tentou enxergar melhor. Parecia uma letra L. Ou, talvez um número. Era muito pequeno. Guardou tudo de novo e se deitou, mas não dormiu de imediato. A sensação de que algo estava sendo puxado lá do fundo, como se alguém estivesse abrindo uma porta velha na cabeça dela, só crescia, e ela sabia que não ia conseguir ignorar por muito tempo. Helena sabia que tinha alguma coisa errada no ar. Não era o tipo de mulher que deixava passar os detalhes. Na verdade, era justamente nos detalhes que ela sempre encontrava as brechas que precisava para se manter por cima. E naquele hotel, naquele evento, naquela semana, o clima estava saindo do controle. Ela sempre foi a mulher que andava 2 passos na frente. Assessora de Augusto há mais de 5 anos. Era ela quem cuidava da imagem da família, dos discursos, das entrevistas, das aparições públicas. Sabia quem devia sorrir para quem, quando dizer não, com cara de sim, e como desviar de uma crise antes mesmo dela virar notícia. Mas agora não era uma crise qualquer. Era uma ameaça. E ela vinha numa bandeja, pendurada no pescoço de uma garçonete. Desde que viu Lucas e Augusto congelando ao olhar o colar daquela mulher, Helena não sossegou. Passou o dia inteiro ligando para contatos antigos, procurando relatórios antigos da época em que Lígia ficou doente, vasculhando e-mails, arquivos, tudo. Queria entender por que Augusto ficou daquele jeito e por que Lucas estava tão obcecado pela tal Marina. Não demorou muito para juntar as peças. Augusto nunca tinha falado com todas as letras, mas já tinha dado pistas. Fragmentos soltos ao longo dos anos. Comentários do tipo: todo mundo erra, mas tem erro que a gente enterra. Ou, tem coisas que é melhor deixar quietas. Nanash. Época, Helena não deu tanta importância. Agora tudo fazia sentido. Marina não era qualquer uma. E aquele colar não era só uma bijuteria bonita. Helena andava pelo saguão do hotel como se fosse parte do ambiente. O salto alto batia firme no chão. Olhos atentos, sorriso calculado. Passou por Marina 2 vezes durante a manhã. A garçonete evitou contato visual. Mas Helena viu de perto o pingente. Era igual ao da Lígia. Impossível não reconhecer. E, o pior, Helena tinha certeza de que aquele colar não voltou sozinho. Ela subiu para o quarto de Augusto sem avisar. Entrou com a confiança de quem tem carta branca para tudo.
encontrou ele sentado no sofá, olhando para o nada. A TV ligada num canal de jornal, mas sem som. A gente precisa conversar. Augusto nem olhou para ela. Eu sei o que você vai dizer. Então ótimo. Vamos pular a enrolação. Helena fechou a porta, sentou de frente para ele, cruzou as pernas e encarou. É ela, não é? Augusto não respondeu de imediato, mas o silêncio era resposta suficiente. Ela é a filha que você teve antes de se casar com a Lígia, certo? Ele abaixou a cabeça. Passou a mão no rosto. Eu não tinha certeza, mas agora é impossível negar. Helena se inclinou para frente. E você acha mesmo que dá para esconder isso do Lucas? Eu tentei, mas ele tá indo atrás. Já, ligou para Célia. Já sabe do colar. E se ele conversar com Marina, tudo vai vir à tona. Exato. E é por isso que a gente precisa agir agora. Augusto a olhou com cansaço. Agir como, Helena? Mentir mais? Esconder de novo? Não se trata só de você, ou do seu arrependimento. Se essa história vaza, não vai ser só drama de família. Vai virar manchete. Empresário esconde filha por 30 anos. Viúva entrega joia pra filha secreta em ato final. Vai explodir. Vai prejudicar a empresa, os contratos, os investidores. Você vai perder tudo. Eu já perdi. Helena se levantou, irritada. Não, ainda não perdeu. Mas vai perder se continuar sentado aí, esperando que o passado desapareça. Ela foi até a janela, encarou a cidade lá embaixo. Marina é uma ameaça, Augusto. Não porque ela quer, mas porque ela existe. E o que ela representa é perigoso. Ele a olhou, sem conseguir disfarçar o incômodo. Ela é minha filha. Ela é um problema, corrigiu Helena seca. E problema se resolve antes que cresça. O silêncio pairou no quarto por alguns segundos. Helena respirou fundo, como se estivesse cansada de carregar aquela situação sozinha. Me deixa cuidar disso, disse, virando-se para ele com a voz mais suave, quase doce. Você não precisa sujar as mãos. Me dá liberdade. Só isso. Eu resolvo. Sem machucar ninguém, ele avisou. Eu não sou esse tipo de pessoa, Augusto. Só vou afastar ela. Ele hesitou, mas acabou concordando com a cabeça. Helena saiu do quarto com o telefone na mão. Ligou para um contato em Curitiba, alguém que devia favores a ela. Eu preciso de uma investigação rápida. Nome: Marina da Silva Reis. Trabalha como garçonete num evento no Hotel Plaza Central. Quero endereço, histórico, o que ela faz, quem são os amigos, tudo. Desligou, sorriu e ajeitou o cabelo. Enquanto isso, Marina passava pelo saguão carregando uma bandeja. Não viu Helena, mas sentiu um calafrio na espinha, sem saber por quê. Helena a observava de longe e pensava: se você soubesse quem você é, teria corrido daqui há muito tempo. Augusto não era um homem fraco. Nunca foi. Desde jovem aprendeu a comandar, a decidir, a calar sentimentos para não demonstrar fraqueza. Subiu na vida assim. Empurrou dor para baixo do tapete e seguiu como se nada tivesse acontecido. Era assim que ele funcionava. Mas agora alguma coisa dentro dele estava quebrando. No quarto do hotel, ele andava de um lado para o outro, com o telefone na mão, os olhos vermelhos de cansaço. Tentou ligar para Lucas 2 vezes. Desistiu. Sentia que o filho estava olhando para ele diferente, como quem enxerga além da pose. E ele sabia o motivo. A verdade tinha voltado. A filha que ele nunca criou, a história que ele enterrou, o erro que ele fingiu esquecer. Tudo isso agora andava pelos corredores do hotel com uma bandeja na mão e o colar da mulher que ele amou no pescoço. Helena apareceu de novo. Bateu uma vez na porta e entrou sem esperar resposta. Precisa parar de se isolar. Vão notar. Augusto passou a mão pelo rosto, visivelmente cansado. Já notaram. Não sou mais o mesmo desde que a vi. Helena cruzou os braços. Estava de vestido escuro, maquiagem leve,
cabelo preso com perfeição, sempre impecável. Você tá deixando isso tomar conta de tudo. Já não fala direito com os organizadores. Não come, não dorme. E o Lucas já percebeu tudo. Só falta juntar as pontas. Augusto se sentou no sofá com um suspiro longo. Olhou para ela com cara de quem já não sabia o que fazer. O que você quer que eu faça, Helena? Que finja que não é nada? Que deixe o tempo apagar de novo? Não, eu quero que você entenda o que está em jogo aqui. Ela se sentou de frente, para ele olhando direto nos olhos. Você tem uma imagem construída há décadas. Empresário respeitado, pai exemplar, viúvo discreto. O público te admira. Seus sócios confiam em você. Tem contratos milionários em andamento. Tem campanha nova saindo semana que vem. E tudo isso pode desmoronar se essa história vazar. Augusto passou a mão no cabelo incomodado. Ela nem sabe quem eu sou, Helena. Ainda não. Mas e se alguém contar? E se o Lucas resolver abrir o jogo? Você sabe como ele é. Quando ele pega uma coisa para investigar, vai até o fim. Augusto ficou em silêncio. Helena continuou. E tem mais. Você já pensou no que Marina pode querer? Dinheiro? Reconhecimento público? Justiça? Você acha que ela vai aceitar um pedido de desculpas e voltar para casa como se nada tivesse acontecido? Não acho que ela queira nada disso. Claro que não acha. Você está se deixando levar pela culpa. Mas o mundo não perdoa fácil assim. O público, muito menos. Se alguém liga esse colar à sua família, vão cavar. Vão atrás. Vão transformar sua filha escondida na manchete da semana. E isso vai destruir tudo que você construiu. Augusto abaixou a cabeça. O peso das palavras de Helena batia forte. Ele sabia que ela não estava blefando. Conhecia o jogo. E sabia como a imprensa agia. Então o que você sugere? Helena se levantou e andou até a janela. Observou a cidade lá fora por uns segundos. Depois falou com calma, como quem já tem o plano pronto. Você se afasta. Diz que tá doente, que precisa descansar. Volta. Para São Paulo. Eu fico aqui e resolvo. Resolver como? Já pedi um levantamento completo da vida dela. Endereço, histórico, vínculos. Vou procurar um ponto fraco. Todo mundo tem um. Talvez uma dívida, talvez algum problema no trabalho, alguma coisa que a faça querer sair daqui por conta própria. A gente oferece ajuda. Um dinheiro, uma mudança de cidade, um emprego novo, algo que tire ela do caminho sem causar barulho. Isso parece errado. Helena deu uma risada seca. Não existe certo e errado nesse jogo, Augusto. Só o que precisa ser feito. Ele ficou olhando para ela por alguns segundos. Helena era fria, calculista, mas sempre foi eficiente. Tudo que ele queria evitar agora era um escândalo. Sem agressividade, ele disse. Claro que não. Vai ser limpo, elegante. Ela nem vai perceber que está sendo empurrada para longe. Só vai achar que a vida está levando ela para outro caminho. Augusto passou a mão na nuca. Estava tremendo por dentro. Pensar em afastar a filha outra vez era como repetir o erro. Mas ele não sabia mais o que era certo. Só sabia que o medo de perder tudo era maior do que qualquer arrependimento. Eu te avisei, Helena disse, como quem quer reforçar a própria razão. Esse passado ia voltar. Você devia ter me contado antes. E o que você teria feito? Exatamente isso que estou fazendo agora. Cuidando do que você não teve coragem. Ela se aproximou, colocou a mão no ombro dele. Deixa comigo, prometo, que ninguém vai se machucar. Mas ela precisa sumir da nossa frente. Antes que tudo desabe. Augusto fechou os olhos, respirou fundo. Helena se virou e saiu do quarto sem dizer mais nada. Horas depois, ela já estava em contato com uma mulher chamada Ruth, alguém que devia favores a ela. Ruth era discreta, sabia se infiltrar. Foi contratada como uma das supervisoras de logística do evento. Em poucos minutos, já estava próxima da equipe de serviço. Acha a Marina. Descobre tudo. Onde mora, com quem fala, quem são os amigos.
o que ela quer da vida. Se puder, ganha a confiança dela. Se for necessário, oferece uma nova oportunidade longe daqui. Qualquer coisa que tire ela de cena. Entendeu? Ruth anotou. Não fez perguntas. Era boa no que fazia. Helena desligou o telefone e abriu um vinho no quarto. Deu um gole e olhou para a cidade iluminada pela janela. Marina, querida, você não faz ideia de onde está se metendo. Lucas não aguentava mais. Já fazia 2 dias que estava vendo o pai fugir dele. Primeiro foram as desculpas bobas, depois os sumiços. Teve uma hora em que Augusto fingiu até que estava dormindo para não ter que conversar. Mas Lucas não era idiota. Sabia reconhecer quando alguém estava escondendo algo. E o pai estava claramente escondendo mais do que devia. Naquela noite, depois de mais um jantar frio e cheio de caras estranhas, Lucas decidiu que ia acabar com aquilo. Subiu para o quarto do pai sem avisar. Bateu 2 vezes na porta e entrou antes de ouvir qualquer resposta. Augusto estava de pé, em frente à janela, com uma taça de vinho na mão e a testa encostada no vidro. Nem se virou. A gente precisa conversar. Agora, disse Lucas, firme. Augusto respirou fundo, mas não se mexeu. Não é um bom momento, filho. Não tem mais momento, pai. Já deu. Você vai ter que me dizer a verdade. Não vou sair daqui sem isso. Augusto finalmente se virou. O rosto cansado, a barba por fazer, o olhar mole, como quem não dorme direito há dias. Ele não disse nada, apenas olhou o filho por alguns segundos e depois largou a taça na mesinha de canto. Senta, falou, apontando para o sofá. Lucas ignorou o convite. É sobre a Marina, e o colar, e tudo isso que está acontecendo. Eu já falei com a dona Célia. Eu já vi a reação dos 2 naquele salão. E eu já sei que a mãe fez um pedido para que o colar chegasse até ela. Só quero entender o porquê, e você é a única pessoa que pode me responder. Augusto passou a mão no rosto, sentou devagar na beira da cama e ficou encarando o chão por alguns segundos. Parecia buscar forças para abrir a boca. Aquela garota... Ele começou, mas parou. Apertou os olhos com força e recomeçou. A Marina, ela não apareceu na sua vida por acaso. Lucas cruzou os braços, sério, esperando mais. Há muitos anos, antes de eu conhecer sua mãe, eu tive um relacionamento. Rápido, sem compromisso. Eu era jovem, irresponsável, achava que podia fazer o que quisesse. Essa mulher apareceu, a gente teve um caso por alguns meses. Quando acabou, eu segui minha vida. Ela também. Só que depois de um tempo, ela me procurou. Disse que estava grávida. Lucas sentiu o estômago apertar. Respirou fundo, mas não interrompeu. Eu não soube lidar. Achei que ela estava querendo tirar vantagem. Eu tinha acabado de abrir minha primeira empresa. Estava lutando para crescer, não queria esse tipo de problema. Então, eu sumi, cortei contato, fiz de tudo para esquecer e consegui. Por anos, consegui fingir que isso nunca aconteceu. Augusto passou a mão no rosto de novo, como se estivesse limpando o peso daquilo. Quando conheci sua mãe, a vida começou a dar certo. A empresa cresceu, casamos, você nasceu. Eu achava que tinha deixado tudo para trás. Mas um dia, muitos anos depois, sua mãe descobriu. Não sei como, mas ela descobriu. Lucas ficou parado, digerindo aquilo tudo. Augusto continuou. A reação dela não foi o que eu esperava. Ela não gritou, não me expulsou. Ela chorou. Muito. Mas me perdoou. Disse que não me odiava, que não ia me deixar. Mas que aquilo mudava tudo. E que um dia ela faria alguma coisa a respeito. Lucas sentou na poltrona do canto devagar, sem desviar o olhar. E foi aí que ela pediu para Célia entregar o colar para Marina? Augusto fez que sim com a cabeça. Sua mãe achava que precisava deixar algo dela com a menina, um símbolo. Um sinal de que ela não era esquecida.
Eu não sabia que ela tinha mesmo mandado entregar. Só desconfiei quando vi o colar no pescoço daquela garçonete. E quando vi o rosto dela, eu soube. Era ela. Lucas abaixou a cabeça. Ficou ali, em silêncio por alguns segundos. Por que você não me contou antes? Augusto respondeu na hora, sem pensar. Porque eu tenho vergonha, porque eu fui covarde, porque eu não queria que você soubesse que seu pai é esse tipo de homem, que vira as costas para uma filha, que mente, que finge que nada aconteceu. Lucas se levantou. Andou pelo quarto, nervoso, os braços cruzados, sem saber o que fazer com o corpo. Parou na frente do pai. Você sabia que ela estava viva esse tempo todo? Eu não sabia onde ela estava. Eu pensei que ela tivesse sido criada longe, com a mãe. Nunca mais tive contato. Não sabia que ela estava em Curitiba. Muito menos que trabalhava nesse evento. E agora? Agora é tarde. Eu não sei o que fazer. Qualquer coisa que eu diga pra ela vai parecer desculpa. E você viu quem ela é. Não é uma mulher qualquer. Tem força no olhar. Tem dignidade. Eu não sei se ela me escutaria. Lucas ficou olhando o pai por uns segundos. Depois falou sem levantar o tom. Ela é minha irmã. Augusto fechou os olhos com força. A frase bateu fundo. Eu sei. E você ia deixar eu ir embora desse evento. Sem saber disso, eu ia tentar evitar. Eu não queria que você sofresse com essa verdade. Eu tô sofrendo do mesmo jeito, pai. Mas agora tem mais alguém sofrendo. E ela não sabe nem por quê. Augusto não respondeu. Lucas virou as costas e foi até a porta. Parou com a mão na maçaneta. Sabe o que mais me incomoda nisso tudo? Augusto ergueu os olhos. É saber que minha mãe, mesmo doente, mesmo decepcionada, fez mais pela Marina do que você, que estava inteiro. Você que podia ter procurado, que podia ter assumido. Ela não. E mesmo assim ela foi até o fim tentando dar algum tipo de amor. Augusto engoliu seco. Lucas saiu sem esperar resposta. Do outro lado da porta, ele respirou fundo. Agora, a dor tinha nome, tinha história. E tinha rosto. E ele sabia que não podia deixar aquilo terminar daquele jeito. Lucas passou a noite inteira sem conseguir dormir. Virava de um lado para o outro na cama do hotel, o ventilador do teto girando, devagar, jogando aquele barulho repetitivo no ar. Ele não conseguia parar de pensar na última conversa com o pai. As palavras, ela é minha filha, ecoavam na cabeça como martelo. Marina era sua irmã. E ele quase se apaixonou por ela sem saber. Sentia vergonha, sentia raiva, sentia pena. Tudo ao mesmo tempo. Mas o sentimento mais forte era a urgência. Marina precisava saber. Não era justo com ela nem com ninguém viver aquilo tudo no escuro. Ela merecia ouvir a verdade de alguém que não ia mentir, nem esconder, nem manipular. Decidiu que ia contar. Na manhã seguinte, Lucas acordou com o sol já alto, se trocou rápido, colocou uma camiseta simples, calça jeans e um tênis confortável. Desceu direto pro térreo. A primeira coisa que fez foi procurar Marina. Ela não estava no salão principal, nem na área do café. Foi até a porta lateral, onde os funcionários sempre saíam para fumar ou descansar nos intervalos, e ficou esperando. Uns 10 minutos depois, ela apareceu com uma garrafa de água na mão e expressão cansada. Estava de uniforme, cabelo preso como sempre, com algumas mechas caindo no rosto por causa do calor. Lucas se aproximou devagar, o coração batendo rápido. Marina? Ela virou na hora, surpresa por ouvir o próprio nome saindo da boca dele. Parou de andar. Oi, você é o... Lucas. A gente ainda não se apresentou direito, eu sei. Desculpa te abordar assim, eu... Sei que é estranho, mas eu precisava muito falar com você. Ela deu um passo para trás, sem entender. Sobre o quê? Sobre o seu colar. Ela franziu a testa na defensiva. Você vai dizer de novo que já viu um igual? Não.
Eu vou te contar por que ele é igual, mas eu preciso que você me escute. É sério, eu juro que não tô querendo nada de você. Só quero te contar a verdade. Marina ficou olhando para ele. Havia algo diferente no olhar do garoto dessa vez. Não era mais só curiosidade. Era peso. Era verdade. Mas também era um tipo de dor que ela reconhecia. E isso a fez não sair dali. Tá bom. Fala. Lucas engoliu seco. Percebeu que não dava para dizer tudo ali no meio do corredor com gente passando para lá e para cá. Você pode tirar uns minutos agora? Me dá só 15 minutos. Tem um café na esquina. Eu pago. Você me escuta. Se quiser levantar e ir embora no meio, tudo bem. Mas eu preciso tentar. Ela hesitou. Olhou em volta. Sabia que podia levar uma bronca da supervisora se demorasse. Mas alguma coisa dentro dela dizia que precisava ir. 15 minutos, respondeu. Os dois caminharam em silêncio até o café da esquina. Era um lugar simples, mas com cadeiras confortáveis e uma música baixa tocando no fundo. Sentaram perto da janela. Lucas pediu um café forte. Marina não quis nada. Tá, pode começar. Lucas olhou para ela. De perto, era ainda mais claro. A semelhança. O jeito de franzir a testa. O formato dos olhos. Lembrou da mãe dele. Do rosto dela, da postura, da calma. Tinha um pedaço dela naquela mulher ali, mesmo que Marina não fizesse ideia. Aquele colar que você usa, ele era da minha mãe. Marina não respondeu. Só encarou ele. Antes de morrer, ela pediu para uma mulher chamada Célia entregar para você. Ela era nossa empregada. Ela te entregou o colar há uns 10 anos, né? Ela confirmou com a cabeça, lentamente. Mas ela nunca disse quem mandou. Foi minha mãe. Ela te escolheu. E agora eu sei o motivo. Marina ainda não entendia. Estava na defensiva. Tá, mas por quê? Lucas respirou fundo. Porque você é minha irmã. Ela soltou uma risada sem graça, tipo quem acha que entendeu errado. O quê? É isso mesmo. Meu pai teve um relacionamento com sua mãe antes de conhecer a minha. Você nasceu e ele sumiu. Fugiu da responsabilidade. Quando minha mãe descobriu, ela decidiu fazer alguma coisa. Não podia consertar tudo, mas quis deixar uma parte dela com você. Marina ficou imóvel. Isso é sério? É. Eu demorei para entender tudo, para aceitar. Mas agora não tem mais como fugir. Eu fui atrás. Falei com a Célia, falei com o meu pai, e eu senti que você precisava saber. Ela abaixou os olhos. Ficou em silêncio. O café na mesa esfriava. Eu não sei o que dizer. Lucas não respondeu. Só ficou esperando. Depois, de um tempo, ela falou. Eu cresci sem saber nada. Minha mãe nunca falou quem era meu pai. Ela dizia que ele foi embora antes de eu nascer. Eu achava que era mais um desses casos, sabe? Um homem qualquer que não quis assumir. Nunca imaginei que fosse alguém com tudo isso. Lucas assentiu, respeitando o silêncio dela. E por que agora? Por que você resolveu me contar? Porque estava errado esconder. Porque você merece saber. E porque eu não queria que você descobrisse por outra pessoa, ela ficou olhando para ele. Tinha raiva, mas também confusão. Era muita coisa para digerir em 15 minutos. E o seu pai? Tá com vergonha, tá arrependido, tá travado. Mas ele viu você, reconheceu e congelou. Ele não falou comigo. Eu sei. Mas você mexeu com ele. Mexeu comigo também. Marina respirou fundo, pegou o colar e segurou com os dedos. Eu sabia que tinha alguma coisa. Eu sentia. Esse colar... Eu sempre achei que ele tinha história. E agora ele tem peso. Os dois ficaram ali por mais alguns minutos em silêncio. Até que Marina levantou. Eu preciso pensar. Não tô brava com você, mas preciso de tempo. Lucas assentiu, respeitando. Ela saiu andando pela rua, o passo rápido,
as mãos tremendo um pouco. O mundo dela tinha virado do avesso, e o que vinha pela frente, ela ainda não fazia ideia. Marina saiu andando pela calçada sem saber para onde ir. As palavras do Lucas ainda rodavam na cabeça dela como se alguém tivesse gritado num quarto pequeno. Você é minha irmã. Foi isso que ele disse. E agora? O que ela fazia com isso? O barulho da cidade, o som dos carros, das buzinas, das conversas de rua, tudo pareceu ficar distante. Ela atravessou 2 ruas sem nem olhar para os lados direito. Sentia o corpo quente, o rosto pegando fogo, a boca seca. Queria gritar, ou sumir, ou voltar no tempo. Como assim, irmã? Como assim o pai que ela nunca conheceu estava ali, hospedado num hotel de luxo, andando de terno, sorrindo para câmeras, enquanto ela servia suco na recepção? Como assim ele sabia quem ela era e não fez nada? Ela parou de andar. Encostou numa parede. Respirou fundo, mas o peito parecia fechado. Quase chorou, mas segurou. Se tinha uma coisa que ela tinha aprendido era não chorar na rua. Não dar esse gosto pro mundo. Sentou num banco de praça. O celular vibrou. Uma mensagem do gerente, do evento, perguntando por que ela não tinha voltado do intervalo. Ignorou. Depois veio outra da Vanessa. Você tá bem? O que aconteceu? Ela não respondeu. Ficou só encarando a tela, o pensamento voando. Marina nunca teve raiva de não conhecer o pai. Sempre aceitou o silêncio da mãe como uma escolha. Era um assunto que doía, mas que ela aprendeu a deixar quieto. Não era culpa dela, nem culpa da mãe. A vida era assim. Alguns pais somem e a gente aprende a viver com o buraco. Mas agora ela sabia quem ele era. E pior, ele sabia quem ela era. E não fez nada. O nome dele ecoava na cabeça. Dela, Augusto. Um homem com nome forte, cheio de poder. Rico. Influente. Um homem que podia ter procurado, podia ter escrito uma carta, podia ter pedido desculpa. Mas escolheu não fazer nada. Escolheu o silêncio. Marina levantou do banco e pegou o primeiro ônibus que viu. Não importava para onde, só queria ir embora dali. Sentou perto da janela. O ônibus seguiu pelas ruas cheias, passando por pessoas que não faziam ideia do que estava acontecendo com ela. Gente indo para a padaria, para a escola, pro trabalho, vivendo suas vidas normalmente. E ela ali, sentindo que tudo tinha desabado. No meio do caminho, o celular vibrou de novo. Era o número de Lucas. Ela encarou a tela por uns segundos. A mão tremia. Não quis atender. Apertou para rejeitar a chamada e desligou o aparelho. Queria silêncio. Precisava de silêncio. Precisava respirar. Desceu num ponto longe de casa. Andou pelas ruas do bairro como se fosse turista na própria cidade. Parou numa lanchonete pequena e pediu um café. Sentou sozinha num canto e ficou olhando para o pingente no pescoço. Passou o dedo devagar no coração dourado. Lembrou da senhora que entregou para ela, do jeito calmo, da voz baixa. É um presente de uma mulher que queria muito que você tivesse isso. Agora ela sabia quem era essa mulher, e isso doía ainda mais. A mãe do Lucas, a esposa do homem que era pai dela. Uma mulher que, mesmo sem conhecê-la, decidiu entregar uma parte de si. Uma mulher que, no fim da vida, pensou nela, enquanto o próprio pai escolheu sumir. Aquilo mexia fundo. Mexia num lugar que Marina nem sabia que existia. Um lugar de falta, de abandono, de perguntas nunca respondidas. Agora tinha resposta, mas não tinha consolo. Como ele teve coragem? Ela murmurou para si mesma. Naquele instante, alguém entrou na lanchonete. Uma mulher bem vestida, com cara de quem não era dali. Marina não deu muita atenção, até ver que a mulher olhou direto para ela. Sorriu de leve. Depois se aproximou, como quem não quer nada. Marina, né? Ela estranhou. Quem é você?
Meu nome é Ruth. Trabalho com a organização do evento. Só queria saber se você tá bem. Vi que saiu no meio do expediente e o pessoal ficou preocupado. Marina ficou na defensiva. Tô bem, só precisei de um tempo. Claro, só queria avisar que, se você quiser, tem uma vaga para trabalhar fixo na equipe de São Paulo. A gente viu seu esforço, sua dedicação. Você é ótima no que faz. Marina arregalou os olhos. Aquilo veio do nada. São Paulo? É. A gente tá montando uma nova equipe por lá. Hotel grande, pagamento melhor, acomodação incluída. Se quiser, é só dizer. Ela ficou muda. Sentiu que tinha algo estranho naquilo. Do nada, uma vaga em outro estado? Justo agora. Por que tão me oferecendo isso? Ruth deu um sorriso leve. Porque você merece. E talvez seja uma boa oportunidade de começar do zero. Essas palavras bateram. Começar do zero. Era tudo que Marina queria. Esquecer tudo aquilo. Sumir. Não ver mais aquele hotel, aquele colar, aquele nome. Nem o Lucas, nem o Augusto. Posso pensar? Claro. Mas se decidir, a vaga é sua. Só me ligar. Ruth entregou um cartão com o número e saiu, como se tivesse feito só um favor. Marina ficou ali, segurando o papel com a mão trêmula. Ela ainda não sabia, mas aquele convite não era só uma oferta de trabalho. Era uma armadilha. A noite caiu pesada. Marina estava em casa, sentada na beirada da cama, o ventilador girando devagar no teto. A luz do abajur era fraca, e o silêncio do quarto dava um nó no estômago. O cartão da tal Ruth ainda estava ali, em cima do criado mudo. Ela olhava para ele sem tocar, como se fosse um tipo de armadilha que podia pular nela a qualquer momento. Ela estava cansada, mas não conseguia deitar. Desde o café com Lucas, o mundo parecia de ponta cabeça. Nada fazia mais sentido. A cabeça rodava o tempo todo. E o peito parecia apertado, como se ela estivesse presa dentro de uma caixa. Uma hora, levantou de repente, sem nem pensar direito. Pegou a bolsa, o celular, o colar, enfiou o pingente para dentro da blusa e saiu. Chamou um carro por aplicativo e digitou o endereço que Lucas tinha anotado num guardanapo no café, antes de tudo virar do avesso. Dona Célia, ele tinha dito. Ela sabe de tudo. Marina nunca tinha ido para aquele lado da cidade. Era mais afastado, cheio de ruas estreitas, calçadas quebradas, árvores antigas. O carro parou em frente a uma casa simples, com uma porta de madeira e uma rede na varanda. Tinha cheiro de terra molhada no ar. Ela desceu, respirou fundo, subiu os 2 degraus da entrada e bateu devagar. Quem é? Veio uma voz de dentro, meio rouca. É Marina. Eu soube que a senhora me conhece e que tem uma história para me contar. A porta abriu devagar. Do outro lado estava Célia. Cabelos brancos presos num coque, roupa de ficar em casa, olhar atento. Não parecia assustada, só surpresa. Você... é você mesma? Marina assentiu. Célia abriu mais a porta. Entra, pode entrar. A casa tinha cheiro de café e de passado. Parecia um lugar onde o tempo andava mais devagar. Marina sentou no sofá, meio sem jeito. Célia trouxe 2 copos d'água e ficou olhando para ela por alguns segundos. Esse colar aí, você ainda usa. Marina tocou no pingente com a ponta dos dedos, como se quisesse protegê-lo. Sempre usei, desde que recebi, mas agora eu sei de onde ele veio. Só não sei... por quê? Por que eu? Célia deu um suspiro longo. Depois sentou, na poltrona da frente com as mãos sobre o joelho. Porque você era parte dela. Mesmo sem ter vivido com ela. Mesmo sem saber. Marina arregalou os olhos. A mulher que mandou você me entregar isso, ela era a mãe do Lucas, Lígia. Uma mulher forte, mas muito calada. Quando descobriu que o marido dela tinha tido uma filha fora do casamento, não gritou, não quebrou nada. Mas eu vi nos olhos dela que foi como levar uma facada. Marina engoliu seco. E ela? Me odiava?
Pelo contrário. Eu nunca vou esquecer o dia em que ela me chamou no quarto, doente, fraca, quase sem forças. Ela segurou minha mão e me entregou esse colar numa caixinha. Disse que queria te deixar algo dela. Que você não sabia, mas era parte daquela família. Que merecia, pelo menos, um gesto de carinho, mesmo que tardio. Marina sentiu os olhos encherem, mas ainda segurava. E o pai, o Augusto? Ele sabia? Sabia, mas fingia que não. O tipo de homem que acha que pode esconder tudo debaixo do tapete. Só que tua presença sempre ficou no ar. Era como um segredo mal enterrado. Célia se levantou, foi até uma gaveta e tirou uma caixinha azul gasta. Isso aqui era da dona Lígia. Ela me deu junto com o colar, mas na hora eu esqueci de entregar. Fiquei com medo de você não entender. Mas acho que agora é o momento. Marina pegou a caixinha com cuidado. Abriu devagar. Dentro tinha uma foto antiga, amarelada. Uma mulher sorrindo, segurando uma menininha no colo. A mulher era claramente a mesma da foto que Lucas mostrou dias antes. A mãe dele. E a menina era ela. Isso sou eu? É. Sua mãe deve ter levado você lá um dia. E a dona Lígia tirou essa foto escondida. Guardou por anos. Era tudo o que ela tinha de você. Marina não aguentou. Começou a chorar baixinho. Segurava a foto com as mãos trêmulas. Sentia o peito explodir. Eu cresci achando que não era nada de ninguém. Que tinha sido deixada para trás. Que meu pai não quis saber. Que eu era só mais uma história esquecida. E agora você sabe que não foi esquecida. Só mal amada. Por um. Mas muito amada por outro. Célia foi até ela, se ajoelhou, no chão e segurou suas mãos. Sua mãe te protegeu como pôde. E a mulher que devia te odiar te aceitou em silêncio e deixou algo dela contigo. Isso é mais do que muita gente recebe nessa vida, minha filha. Marina chorava de cabeça baixa. Não de tristeza. Era um choro que misturava dor com alívio, como se um peso enorme tivesse finalmente caído. Célia ficou ali com ela. Não falava mais. Só esperava. E isso era tudo que Marina precisava naquele momento. Depois de um tempo, ainda com os olhos vermelhos, ela se levantou. Obrigada por me contar. Por guardar isso. Célia sorriu, cansada. Vai com calma. Você não precisa tomar nenhuma decisão agora. Mas se tiver que ir embora, que seja com a cabeça erguida. Porque você é mais do que pensou a vida inteira. Marina saiu da casa com a caixinha na mão. Não pegou o carro. Foi andando. Sentia que algo dentro dela tinha mudado. De verdade. E agora, ela estava pronta para enfrentar o que viesse. Marina chegou na frente do hotel andando devagar. O coração batia tão forte que parecia que ia pular pela boca. O céu estava nublado, o fim da tarde deixando o ar mais pesado, e o barulho dos carros passando na rua se misturava com o barulho que vinha de dentro dela. Ela não queria drama, não queria confusão. Só queria ver o rosto dele. Dizer o que precisava ser dito. Saber se ainda fazia sentido. Entrou pela porta principal, passou pela recepção sem ser notada. O uniforme dela já não era o mesmo. Estava com uma roupa simples. Calça jeans e blusa branca. O colar ainda no pescoço, meio escondido. Os olhos dela procuravam por ele, por Lucas. Não sabia se ele ainda estava ali. Não sabia se ele a esperava. Mas queria acreditar que sim. Foi até o saguão, olhou em volta e não o viu. A recepcionista a reconheceu, fez um sinal leve com a cabeça. Ele tá no terraço. Perguntou de você o dia todo. Marina assentiu. Subiu pelo elevador sozinha, o andar do terraço piscando no visor digital. Cada segundo ali dentro parecia um ano inteiro. Quando a porta abriu, o ar fresco bateu no rosto dela. O terraço era amplo, com algumas mesas, plantas em vasos grandes e uma vista aberta da cidade. Lá no canto, perto da grade, estava ele, Lucas. De costas, olhando o horizonte, mexendo num copo com gelo.
Marina caminhou devagar. O chão fazia barulho com os passos dela. Ele ouviu, virou aos poucos, e quando viu quem era, travou. Não disse nada, ela também não. Por alguns segundos, os dois só ficaram se olhando. O silêncio não era incômodo. Era necessário. Marina foi a primeira a falar. Eu fui até a Célia. Lucas assentiu com a cabeça, sem saber o que dizer. Ela me contou tudo. Ele respirou fundo, aliviado por não ter que repetir mais nada. Eu não fazia ideia, Marina. Eu juro. Quando te vi com aquele colar, foi como levar um choque. Mas eu não sabia. Eu não tinha como saber. Eu sei. Eu também não sabia. Só senti. Ela se aproximou mais, parando a menos de 1 metro dele. A vida toda eu achei que não tinha ninguém, que tinha sido esquecida. Mas agora, eu sei que não era isso. Eu fui deixada de lado, por ele. Mas não por todo mundo. Lucas abaixou os olhos. Eu também me senti deixado, sabia? Não por ele, mas por ela. Quando minha mãe morreu, ficou um buraco. E agora? Agora parece que ela ainda tá aqui, através de você. Marina respirou fundo. Tava difícil segurar a emoção, mas ela segurava. Eu não vim pra brigar, nem pra cobrar nada. Só vim porque precisava olhar nos seus olhos e saber se tudo isso era real. É. Eu não sou sua amiga, nem sua conhecida. Eu sou sua irmã, e isso muda tudo. Muda mesmo. Lucas deu um passo à frente. Me desculpa se eu demorei pra te contar. Eu tive medo. Não queria te assustar. Não queria parecer mais um cara metido querendo mexer onde não deve. Ela deu um sorriso leve. Pela primeira vez desde que entrou ali. Você não foi metido. Você foi corajoso. Eles se olharam de novo, mais calmos agora. O peso tinha diminuído. Tem uma parte de mim que sente raiva, ela confessou. Mas tem outra que só quer paz. Eu carreguei muita coisa sozinha. E agora? Agora tem você. Lucas estendeu a mão. Vamos tentar? Nem que seja para começar do zero. Como irmãos que acabaram de se encontrar. Marina olhou para a mão dele. Não pegou na hora. Só depois de alguns segundos apertou com firmeza. Um aperto, sincero, forte. De quem sabe que não vai soltar fácil. Os dois se abraçaram. Não foi um abraço bonito de novela, cheio de lágrimas. Foi um abraço verdadeiro, meio desajeitado, com o corpo tenso no começo. Mas aos poucos, os dois relaxaram, como se finalmente estivessem no lugar certo. Um no outro. Ficaram ali, no terraço, com o vento mexendo o cabelo deles e o céu começando a escurecer. O mundo lá fora seguia normal, mas para eles nada era como antes. Não tinham todas as respostas. Não sabiam o que ia acontecer dali para frente. Mas estavam juntos agora, e isso já era muito. Helena sempre teve o controle de tudo. Sabia quem entrava, quem saía, quem mentia, quem ameaçava. Era ela quem resolvia os problemas antes deles virarem notícia. Mas agora, pela primeira vez, ela sentia que o chão estava começando a sumir debaixo dos pés. O reencontro de Marina e Lucas já tinha acontecido. Ela soube no mesmo dia, claro. O gerente do hotel falou. Um dos funcionários comentou que viu os dois no terraço. E Helena, no fundo, já imaginava que isso ia acontecer. Mas o que ela não esperava era que eles estariam firmes, unidos. Isso mudava tudo. No dia seguinte, ela tentou agir rápido. Chamou Ruth no saguão, num canto mais afastado. E aí? Você conversou com ela? Fez a proposta? Fiz, respondeu Ruth. Mas acho que não vai aceitar. Helena estreitou os olhos. Por que não? Porque ela descobriu tudo. Foi atrás da mulher que entregou o colar. Já sabe quem é. Já sabe quem foi a mãe de Lucas. E agora... Agora ela tá perto demais. Já era. Helena ficou em silêncio por uns segundos. Depois falou, seca. Então você falhou. Não. Você subestimou ela.
Ruth saiu andando, sem esperar resposta. E ali, pela primeira vez em muito tempo, Helena sentiu raiva de verdade. Não daquela raiva fria que ela usava para controlar situações. Era raiva quente, impaciente, do tipo que queima por dentro. Subiu direto para o quarto de Augusto. Arrombou quase a porta de tanto bater. Eu avisei. Você me prometeu que ia deixar comigo. E agora olha o que temos. Os dois juntinhos, trocando abraço no terraço como se fossem melhores amigos de infância. Augusto estava sentado na poltrona, olhando o celular. Não respondeu na hora. Só ergueu os olhos e falou calmo. Eu não pedi para você manipular. Ninguém, Helena. Não, porque foi isso que você fez desde o dia em que ela apareceu. Me deixou apagar incêndio sem água. Você quer o que agora? Que o público descubra sozinho? Que a imprensa publique no site do meio-dia que você tem uma filha secreta? Eu vou assumir. Helena travou. Como? Eu vou contar a verdade. Numa coletiva. Como homem. Como pai. Chega de esconder. Ela deu uma risada nervosa. Isso vai te destruir. Talvez. Mas esconder já destruiu o suficiente. E não vou continuar deixando você jogar sujo com o nome da minha filha. Helena perdeu a pose. Pela primeira vez não sabia o que dizer. Só sentou no braço da poltrona, cruzando os braços, tentando se acalmar. Se você fizer isso, eu vou cair junto. Foi você que se colocou nessa posição. Helena levantou devagar, ainda segurando o orgulho. Eu te avisei. Você tá jogando fora anos de trabalho. Imagem pública não se reconstrói com discurso bonito. Quando vier o escândalo, ninguém vai lembrar da sua coragem. Vão lembrar da sua covardia. Pode ser, mas pelo menos vai ser verdade. Ela saiu sem dizer mais nada. A porta bateu forte. Mais tarde, no restaurante do hotel, enquanto o evento seguia, Helena estava sentada com dois homens de terno. Tentava manter o controle. Falava baixo, com calma. Mas os olhos estavam agitados, buscando alguém. E foi aí que Marina apareceu. De roupa comum, tranquila, andando no meio do salão. Os olhares se cruzaram. E Marina não desviou. Foi direto até ela. A senhora tem 1 minuto? Helena tentou sorrir, fingir surpresa. Claro, querida. Podemos conversar depois. Não. Agora. Os dois homens se afastaram, percebendo o clima. Marina puxou uma cadeira e sentou na frente dela. Eu sei quem você é. Sei o que tentou fazer. E sei que tentou me mandar embora, me tirar daqui com um emprego falso, só para esconder a verdade. Eu não sei do que você está falando. Sabe sim. E eu tenho prova. Helena empalideceu. Marina colocou o celular sobre a mesa. Apertou um botão. A gravação começou, era Ruth, no café, falando sobre a proposta. Falando sobre afastar você daqui de forma limpa, sem escândalo. Helena ficou gelada. Você gravou isso escondido? Gravei. Porque senti que tinha algo errado. E estava certa. Helena respirava fundo, tentando pensar rápido. Isso não. É o que parece? Não importa. Já mandei o áudio pro Lucas. E ele disse que vai mostrar pra imprensa se você tentar qualquer coisa de novo. Você perdeu, Helena. A mulher ficou muda. A pose desabou. O rosto duro de sempre se desfez num olhar perdido. Ela levantou devagar. Saiu andando, sem olhar para trás. No corredor, um dos diretores do evento parou ela no caminho. Podemos conversar 1 minuto sobre a sua conduta? Helena nem respondeu. Ela sabia. A queda já tinha começado e não tinha mais volta. Naquela manhã, o salão principal do hotel estava lotado. Era o último dia do evento beneficente e a imprensa estava toda lá. Câmeras posicionadas, microfones em cima da mesa, jornalistas circulando com pastas, celulares e expressões sérias. Era para ser só uma entrega de prêmios, uma apresentação de números de arrecadação, fotos com empresários, mas virou outra coisa. Lucas estava ali ao lado do palco, com o coração disparado. Marina, mais afastada, de pé, encostada na parede do fundo, usava uma roupa simples, mas estava firme,
Os olhos atentos, o rosto calmo, mas por dentro ela estava tremendo. Augusto ainda não tinha aparecido. Ninguém sabia o que ele ia dizer, nem mesmo Lucas. O burburinho aumentou quando ele entrou no salão. De terno escuro, sem gravata, passos lentos, o rosto abatido. Tinha envelhecido, 10 anos em uma semana. Mas não era só cansaço. Era o peso da verdade, das escolhas, do arrependimento. Subiu no palco devagar. O microfone já estava ligado. A iluminação jogou um foco de luz sobre ele. Todo mundo parou de falar. Até os garçons congelaram. Ele respirou fundo. Pegou o microfone com as 2 mãos. Bom dia. A voz saiu firme, mas sem pressa. Hoje, antes de qualquer agradecimento ou balanço, eu preciso falar. E não é sobre o evento. É sobre mim. Sobre o que eu escondi durante anos. Sobre o que eu não tive coragem de encarar. Os flashes começaram. Alguns cochichos ecoaram pelo salão. Durante muito tempo eu construí uma imagem de empresário bem-sucedido, de pai dedicado, de marido exemplar. Uma imagem bonita, limpa, feita para agradar. Mas a verdade é que nem sempre a imagem combina com o homem. Lucas abaixou a cabeça. Marina apertou o colar com a mão. Antes de casar com a mulher da minha vida, eu cometi um erro. Me envolvi com alguém. Foi uma história rápida, sem planos, sem compromisso. E quando essa mulher apareceu dizendo que estava grávida, eu virei as costas. Um silêncio cortante tomou conta do lugar. Eu neguei. Fugi. Preferi fingir que nada tinha acontecido. E vivi assim por décadas, como se fosse possível enterrar certas verdades para sempre. Ele parou por um segundo. Olhou em direção ao fundo do salão. Os olhos dele procuraram os de Marina. E achou. Essa verdade voltou. Voltou de um jeito que eu não esperava. Voltou de forma silenciosa, mas forte. Com um colar no pescoço de uma mulher que carrega muito, mais do que eu jamais mereci ver. Alguns jornalistas começaram a gravar direto do celular. Já sabiam, ali tinha história. Hoje eu tô aqui para dizer que essa mulher, Marina, é minha filha. E que eu fui o responsável por afastar ela da minha vida. Da vida do meu filho. De tudo. Marina sentiu a garganta fechar. Mas ficou ali, parada, firme. Como se o corpo segurasse por fora o que dentro já estava desabando. Eu queria pedir perdão, mas não o tipo de perdão que se diz para limpar a consciência. Eu não quero me livrar da culpa. Quero só que ela saiba que eu sei o que perdi. E que nenhuma carreira, nenhum prêmio, nenhum aplauso do mundo conserta o que eu fiz. Ele fez uma pausa. A voz ameaçou falhar, mas ele segurou. Eu sou pai de 2 filhos. Um que eu tive perto, outro que eu neguei a vida inteira. Mas que agora, mesmo sem me chamar de pai, me deu a chance de olhar nos olhos dela. Augusto olhou novamente para Marina. Você não me deve nada. Não precisa aceitar meu abraço, nem minha presença. Mas precisava ouvir isso da minha boca, na frente de todo mundo. Porque você merece ser reconhecida. Não como erro, mas como parte da minha história. No fundo do salão, Marina sentiu as pernas moles, mas não caiu. As palavras dele tinham um peso, e ao mesmo tempo, uma leveza, porque pela primeira vez, a vergonha dele não estava mais sendo escondida atrás de dinheiro, ou de silêncio. Augusto desceu do palco em silêncio. Nenhum aplauso, nenhuma vaia, só silêncio. Ele passou pelo salão devagar, como quem já tinha perdido tudo, mas ainda assim, andava com dignidade. Parou do lado de Marina. Não encostou nela. Só falou baixinho. Obrigado por ter vindo. Ela apenas assentiu com a cabeça. Não falou. Não precisava. Augusto saiu. Sumiu pelo corredor do hotel sem olhar para trás. O salão, minutos depois, voltou a se mexer. Mas já era outro ambiente. Gente murmurando, fazendo perguntas. A equipe da imprensa se espalhando. O evento tinha mudado de tema.
Agora não era mais sobre números e doações. Era sobre verdade. E sobre o que acontece quando alguém decide quebrar o próprio silêncio. O dia depois da confissão pública de Augusto amanheceu com o céu limpo e o ar leve. Mas dentro de Marina o clima ainda era outro. Ela tinha passado a noite acordada, deitada de lado na cama, o ventilador girando no teto, a foto da caixinha da Célia na mão. Aquela imagem dela pequena, no colo da mãe do Lucas, não saía da cabeça. Era estranho demais pensar que aquela mulher tinha olhado para ela com carinho, que mesmo sem ter obrigação nenhuma, tinha deixado um pedaço de si, um colar, uma lembrança, um tipo de amor silencioso. Já o pai dela, mesmo depois de ter se exposto para todo mundo, continuava sendo um ponto de interrogação. Marina não odiava ele, mas também não tinha certeza do que sentia. Não era simples. Naquela manhã, ela tomou banho devagar, colocou uma roupa leve, prendeu o cabelo de forma diferente e saiu de casa sem dizer para ninguém para onde ia. Pegou o ônibus sem destino fixo. Só sabia que precisava andar, respirar, pensar, escolher. Caminhou por algumas ruas no centro da cidade, parou num café pequeno de esquina, desses que servem pão na chapa e suco fresco. Sentou no balcão e pediu um café puro. Enquanto esperava, abriu o celular. Tinha várias mensagens não lidas. Lucas tinha mandado umas 3. Curtas, respeitosas. Como você tá? Precisa de alguma coisa? Me avisa se quiser conversar. Ela não respondeu, mas leu todas. Também tinha uma do gerente do evento, outra da agência de garçons, uma da Ruth, que ela apagou sem abrir. O garçom serviu o café, ela agradeceu e ficou olhando o movimento da rua pela janela. Crianças correndo na calçada, uma mulher empurrando um carrinho de bebê, um vendedor de algodão doce tentando equilibrar a estrutura nas costas, a vida andando, e ela parada. Foi ali que decidiu, voltou para casa. Separou alguns papéis, colocou dentro da mochila junto com a caixinha do colar e saiu de novo. Mandou uma mensagem pro Lucas. Se ainda estiver no hotel, me encontra no jardim lateral em 20 minutos. A resposta veio segundos depois. Tô indo. Quando chegou lá, Lucas já a esperava sentado num banco de pedra, debaixo da sombra de uma árvore. Levantou quando a viu. Estava mais calmo, mais leve, mas ainda com um olhar de quem não sabia o que vinha pela frente. Obrigado por vir, ele disse. Eu precisava vir. Ela sentou ao lado dele. Tô decidida. Lucas a olhou esperando. Eu não quero essa família. Ele franziu a testa, sem entender direito. Não é sobre você, ela explicou. Você foi verdadeiro, foi irmão. Mas eu não quero esse nome, essa herança, esse peso. Eu vivi a vida toda sendo Marina, do meu jeito, com meus erros e meus acertos. E mesmo que agora eu saiba de onde eu vim, isso não muda o que eu sou. Lucas assentiu respeitando. Eu entendo. Meu pai, o Augusto. Ele fez o que achou, que devia. Se expôs, falou. Mas isso não apaga o que ele não fez por 30 anos. Eu não quero viver no meio dessa bagunça emocional. Não quero ser a filha resgatada, nem a personagem de uma história pública. Só quero seguir a vida. E você tá certa, Lucas disse sincero. A escolha é sua, sempre foi. Eu não vou sumir. Se você quiser manter contato, ótimo, vai ser bom. Mas quanto ao resto, eu prefiro ficar fora. Ele olhou para ela com carinho. Não insistiu. Não tentou convencer. Só respeitou. Você não sabe o quanto eu admiro sua coragem. Marina sorriu, de leve. Eu não quero admiração, só quero paz. Ela abriu a mochila e tirou a caixinha azul. Entregou para ele. Isso aqui é de vocês, é da sua mãe. Eu vou guardar o colar, porque me faz bem. Mas essa foto, acho que tem mais a ver com você. Lucas pegou com cuidado. Olhou a imagem e ficou um tempo ali, em silêncio. Depois a guardou na mochila dele. Quando quiser conversar, me chama. Eu sei. Eles ficaram mais um tempo ali, em silêncio.
sem precisar dizer mais nada. Minutos depois, Marina se levantou. Eu tenho que ir. O turno da tarde me espera. E a conta de luz vence amanhã. Lucas riu com leveza. A vida real chama. Sempre. Ela se afastou devagar. Sem pressa. Sem peso. E pela primeira vez desde que tudo começou, Marina sentia que estava leve por dentro. Não porque alguém tinha resolvido por ela, mas porque ela mesma tinha feito a escolha. E isso era tudo. Já tinham se passado algumas semanas desde que tudo aconteceu. O evento em Curitiba ficou para trás. A confissão pública de Augusto gerou manchetes por alguns dias, mas depois o noticiário voltou para o que sempre foi. Crise no governo, polêmica na internet, previsão de chuva no feriado. A vida seguiu. Lucas voltou para São Paulo. Marina também. Só que os dois mantiveram contato. Trocavam mensagens simples, às vezes uma ligação rápida no fim do dia. Nenhum dos dois forçava nada. Eles só estavam ali, um pro outro, do jeito certo. Sem pressão, sem obrigação. Só presença. Numa terça-feira à tarde, Lucas mexia numa caixa antiga que encontrou no quartinho de bagunça da casa do pai. Era uma daquelas caixas cheias de papéis velhos, pastas com documentos, fotos de família, contas de luz de anos atrás e bilhetes esquecidos. Tava ajudando na arrumação geral depois que Augusto decidiu se mudar para uma casa menor. O velho queria recomeçar, em silêncio, sem chamar atenção. No fundo da caixa, entre uma pasta azul e um envelope amarelado, Lucas achou uma folha dobrada, com o nome da mãe escrito à mão. A letra era dela. Reconheceu na hora. Abriu com cuidado. Era um tipo de testamento. Não um documento oficial, com carimbo e firma reconhecida, mas uma carta, direta, curta e escrita com aquele jeito delicado que só a mãe dele tinha. Se um dia alguém ler isso, e se Marina ainda estiver por aqui, quero que saibam que a casa de campo de Paranapiacaba é dela. Não deixei nada registrado oficialmente, mas deixei o caminho livre. A chave tá com a Célia, não é por valor, é por significado. Aquela casa sempre foi meu lugar de paz. Que seja o dela agora. Lucas ficou parado, lendo e relendo aquilo. O coração apertou. A casa da mãe. A mesma casa onde eles passavam feriados quando ele era criança. Um lugar simples, de madeira, com varanda grande, rede na frente e cheiro de mato no ar. A mãe dele adorava aquele lugar. Dizia que era o único espaço onde ela conseguia ouvir os próprios pensamentos. Ele pegou o celular na hora. Preciso te mostrar uma coisa. Pode me encontrar no sábado? Marina respondeu rápido. Pode. No sábado, os dois se encontraram na rodoviária. Marina achou que fosse só mais uma conversa entre irmãos. Mas quando viu o carro de Lucas estacionando na estrada de terra, com um sorriso discreto no rosto e uma mochila jogada no banco de trás, ela sentiu que tinha algo diferente. Onde a gente tá indo? Ela perguntou, entrando no carro. Descobri uma coisa da nossa mãe. Marina não respondeu. Só olhou pela janela. Depois de 1 hora de estrada e algumas curvas em meio à mata, o carro parou em frente a uma casa simples, meio escondida entre as árvores. A varanda era grande. As janelas de madeira estavam abertas e o som de passarinhos dominava tudo. A luz do sol atravessava os galhos e deixava o chão cheio de manchas douradas. Marina desceu do carro devagar, sem entender. O que é isso, Lucas? Tirou a carta do bolso e entregou a ela. Lê. Ela leu em silêncio. Quando terminou, ficou com os olhos fixos na letra da mãe. Não disse nada de imediato. Só andou até a varanda, subiu os 2 degraus de madeira e empurrou a porta. O interior da casa estava do mesmo jeito que ela lembrava da descrição de Lucas. Sofá de tecido florido, estante com livros antigos, uma poltrona perto da janela, uma manta dobrada no canto. Tudo simples. Tudo real. Marina passou a mão devagar por uma mesa de madeira no meio da sala. Depois, andou até o quarto dos fundos. A cama estava arrumada. Sobre o criado mudo, uma foto antiga da mãe de Lucas.
A mesma mulher da foto que Célia tinha guardado. Ela mais jovem, rindo, com flores na mão. Marina sentou na beirada da cama. Pegou o colar que ainda carregava no pescoço e apertou com a mão. Lucas ficou na porta, sem falar nada, só esperando. Depois de um tempo, ela se levantou, voltou para a sala e falou tranquila. É estranho, mas parece que eu já conhecia esse lugar. Ela queria que fosse seu, de verdade. Ela escreveu isso. Por quê? Porque você era dela também. Marina respirou fundo, olhou a vista pela janela. Eu não vou vender essa casa. Lucas sorriu. Ainda bem, porque eu também não ia deixar. Ela virou para ele. Mas também não sei o que vou fazer com ela. Talvez venha para cá às vezes, ficar em silêncio, escrever, dormir fora da cidade, só estar aqui. É o que ela fazia. Os dois se sentaram na varanda, sem dizer mais nada. O tempo passou devagar ali. O vento balançava as folhas. Um cachorro latiu longe. Um cheiro de bolo assado veio da casa do vizinho. E naquele momento, nada parecia urgente. Nada pesava. Marina encostou na cadeira e fechou os olhos por um instante. Era como se a mãe de Lucas estivesse ali, sentada do lado deles, em silêncio, só olhando. E talvez estivesse mesmo,